Boa noite. Hoje, para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo dos Espíritos, ou Mundo dos Espíritos, do capítulo 2, da encarnação dos espíritos. A temática de hoje é o materialismo. Para que a gente possa se inteirar do assunto, é importante a gente saber o que significa materialismo. Materialismo é a corrente doutrinária que afirma existir somente a realidade material e nada mais do que ela. Segundo seus adeptos, a natureza espiritual é apenas uma propriedade ou um produto da matéria. A alma é para eles um efeito e não uma causa. Então, o materialismo, ele vem trazer o foco na matéria. E na questão 147, Kardec pergunta aos espíritos por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam na ciência da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo, ou seja, Kardec quer saber por que os cientistas, relacionados à natureza, eles são levados frequentemente ao materialismo. E os espíritos respondem. O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admite haja coisa alguma que ele esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultiva os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Então veja, o anatomista ou fisiologista, cientista que estuda o corpo humano, a estrutura, a forma do corpo humano, está muito ligado à matéria, ao que vê. E julgam saber tudo, conhecer tudo, e aquilo que está além da matéria, que eles desconhecem, não faz sentido, não sabe explicar, então não tem interesse também. A ciência e a religião, eles sempre se mantiveram distantes. A ciência aceitando apenas o que deve ser, demonstrado pelos seus métodos. Então, a ciência, ela está sempre ligada aos seus próprios dogmas, mesmo quando a ciência veio trazer os equívocos, por exemplo, a criação do mundo através de Adão e Eva. A ciência, ela revelou a evolução das espécies com Darwin. A antropologia, ela já encontrou seres de bilhões de anos que foram evoluindo. Então, essas revelações, ela acaba afastando a religião da ciência ou a ciência da religião. A ciência, ela também fecha os olhos para o que não pode experimentar ou compreender ou que não sabe explicar, aquilo que não consegue controlar, dominar. Então, o materialista, ele acredita que é formado apenas por matéria. Ele não acredita que exista uma alma, nem muito menos o que seja uma alma. Então, Kardec, ele vem trazer para nós que os dois polos, ou seja, as duas visões, de um lado, o materialismo, que desconhece a vida do espírito, falta o moralismo nos sentidos que registra a experiência do espírito, o medo, o orgulho, a vaidade ou o desinteresse acaba afastando na busca de novos elementos além da matéria. Já o espiritismo, eles vêm quebrando esse paradigma. A verdade é que ninguém morre, a vida continua. A fé verdadeira, ela tem que enfrentar a razão, pois a lei divina é uma só. Se a física, ela estuda o movimento dos corpos, é a lei divina que determina aquele movimento. E Kardec ainda vem afirmar que o espiritismo e a ciência, elas se completam reciprocamente. Quer dizer, uma depende da outra. A ciência, para Kardec,
Sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Já o Espiritismo, sem a ciência, faltaria o apoio e a comprovação. Einstein já dizia isso, né? A ciência sem a religião ela é manca e a religião sem a ciência é cega. Então Kardec ele afirma que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. De um lado, a ciência, né, que vem revelar as leis do mundo material. Do outro, a religião, que traz as leis do mundo moral. Mas entre as duas se encontra Deus, que é o princípio e uma não pode contradizer a outra. Então, a ciência e a religião, né, a aliança das duas, juntas, ela poderá promover o progresso de ambas e da própria humanidade. O materialismo, ele pode gerar descrença, indiferença, loucura, o suicídio, por falta de crer, de saber, de conhecer. Ou seja, quanto mais se aproxima, mais se aprofunda na matéria, mais se afasta do Espírito ou de Deus. O Espiritismo, ao contrário, ele acalma, ele dá paciência, resignação, dá força, coragem para o enfrentamento das dificuldades. Ou seja, a doutrina, quando bem compreendida, ela nos leva a perceber a beleza do Espírito de Deus. Então, os próprios sábios modernos, né, já estão contestando. Eles já sabem que o que não se vê é o que mais real. Negar o que não se compreende é conduta dos nécios, né? Dos ignorantes, dos estúpidos, dos incapazes. E estudar o que não se sabe é dever dos espíritas inteligentes, ou seja, é obrigação dos espíritos. A própria ciência, no campo tanto da física quântica quanto da psicologia, ela já tem buscado a experiência do espírito. Um exemplo bem claro que a gente pode dar atualmente é a questão das doenças que estão surgindo, que não estão de face durante a matéria, né? Quer dizer, através do estudo só da matéria, como a depressão, a ansiedade, o estresse, o pânico. Então, tem muitos hospitais que já adotaram a terapia da oração, do passe magnético. Então, tudo isso já está promovendo, né, uma cultura diferente entre os cientistas, na busca do além da matéria, né? A parte espiritual também que está envolvida. E os conhecimentos que são advindos das revelações espirituais, que são transmitidas pelos espíritos superiores, e das leis que regem as relações tanto do mundo corpóreo com o mundo espiritual, que são as leis da natureza, trazendo luz aos fenômenos incompreendido pelo próprio homem. Bom, eu espero que tenha contribuído de alguma forma, né, para as nossas reflexões, para que possamos entender que estudar é muito importante para a gente compreender. E tudo aquilo que a gente não compreende, a gente precisa estar atento, buscar, principalmente nas obras kardecianas, para que a gente possa ter elemento suficiente para poder compreender as questões que estão no Livro dos Espíritos. Então, que Jesus nos abençoe, nos dê muita força e muita compreensão também. Obrigado pela sua paciência e pela sua atenção.